Meu bebê tem 19 meses e só toma mamadeira. Ele não pega em alimentos molhados, moles. Maria, provavelmente o seu bebê, ele tem alguma questão com processamento sensorial, porque ele recusa alguns tipos de alimento, alguns tipos de texturas. E aí a gente precisa avaliar as estratégias que estão sendo usadas durante a alimentação dessa criança. E aí se a gente fica reforçando só a oferta de leite, com certeza ele enche a barriguinha e ele não vai ter interesse pelos alimentos. Então a gente precisa trabalhar primeiro com as texturas que são mais confortáveis para ele, para depois evoluir para as novas texturas. Tá tudo fora. Bom, eu vou responder algumas perguntas e vou tentar responder algumas que vocês deixaram aqui também. Uma pergunta que me deixaram no Instagram foi: o bebê come frutas e mama, mas ele tem muita dificuldade no almoço e no jantar. Por que o bebê ele tem mais facilidade com as frutas? Porque ele tem uma maior facilidade com o sabor doce, que é o que ele tende a aceitar mais. A refeição, o almoço e jantar, como a gente coloca ali verdura, a carne, são alimentos que têm uma textura mais difícil de ser mastigada e também tem um sabor mais amargo. E a criança acaba recusando mais também esse sabor amargo. Então, quanto mais, eu não sei em que ponto o seu bebê está, mas dependendo se for principalmente no começo, se ele não tem muita experiência ou se você ficou muito tempo ofertando a fruta, né, ele não teve experiência desde cedo com o almoço e com o jantar. Então a gente precisa avaliar o período, o tempo que você já está ofertando, porque principalmente no começo ele vai estranhar muito e tende a recusar mais também. Outra dúvida: bebê de 8 meses, iniciei a introdução alimentar sem todos os sinais de prontidão. Então a mãe começou sem o bebê ter os sinais de prontidão. Ele não aceita até hoje. Pode ser esse o motivo? Pode. Pode ser esse o motivo e pode ser que ele teve tantas experiências negativas com o alimento que ele associou isso com a alimentação com algo negativo. E aí ele vai deixando de comer. Então é preciso a gente avaliar em que ponto da alimentação que a criança está. É preciso a gente avaliar o comportamento de quem está dando o alimento. É preciso a gente avaliar as estratégias que estão sendo usadas para a criança comer e a forma da oferta também dos alimentos. Bom, eu vou tentar responder algumas perguntinhas agora que vocês deixaram pra gente finalizar. Oi, pessoal. Eu sei que a mãe nunca me deixa falar. Tem algumas frutas que são mais fáceis para iniciar a introdução alimentar? Geralmente, eu gosto de iniciar com frutas que fazem parte do hábito da família, né, que a família come mais, principalmente que a mãe comeu mais na gestação, que a mãe comeu mais durante a amamentação, se ela teve a oportunidade de ofertar o leite materno, porque a criança tende a preferir esses sabores. Mas fora isso, não tem, né? Todas as frutas têm a mesma receptividade. Geralmente a criança prefere o sabor que é mais doce e tem uma dificuldade mais com o sabor amargo e o sabor azedo. Então por isso a gente precisa trabalhar todos os sabores para facilitar a aceitação. A Bia está sofrendo bastante na hora de fazer cocô. Ela tinha medo e acabava segurando, daí virava um círculo de problema, com certeza, né? Se a criança associa o momento de evacuar com algo ruim, e aí ela associa o ato de comer com aquele ato ruim, então ela está fazendo associações negativas até com o ato de comer. E isso acaba atrapalhando a aceitação da criança. Não é ato, é ata. Aqui eu tô falando de ato, bem. Ato é, tipo assim, com o momento de comer, entendeu? Outra pergunta. Estou esperando esse sinal de prontidão da minha filha. Obrigada por reforçar isso. Isso é muito importante. A alimentação, ela faz parte do desenvolvimento da criança. Se a gente não espera a criança ter um desenvolvimento para isso, ela não vai aceitar bem. É a mesma coisa, por exemplo, você pegar um bebezinho que ainda nem engatinha e colocar ele de pé para ele andar. Ele vai saber andar? Se ele ainda não sabe nem engatinhar, ele vai saber andar? A alimentação é do mesmo jeito. Então, se o bebê ele não tem os sinais de prontidão para comer de acordo com o desenvolvimento dele,
Adianta a gente colocar ele ali e ofertar um alimento para ele? Não. A alimentação faz parte do desenvolvimento da criança. E quando a gente começa a entender isso, facilita muito para a criança também. Meu bebê tem 19 meses e só toma mamadeira. Ele não pega em alimentos molhados, moles. Maria, provavelmente o seu bebê, ele tem alguma questão com processamento sensorial, porque ele recusa alguns tipos de alimento, alguns tipos de texturas. E aí a gente precisa avaliar as estratégias que estão sendo usadas durante a alimentação dessa criança. E aí se a gente fica reforçando só a oferta de leite, com certeza ele enche a barriguinha e ele não vai ter interesse pelos alimentos. Então a gente precisa trabalhar primeiro com as texturas que são mais confortáveis para ele, para depois evoluir para as novas texturas. Tá tudo rosa. Ó, minhas filhas não gostavam de melancia pela textura. Um dia elas viram um amiguinho comendo melancia e desde então comem muito bem. E acontece assim também, a mesma coisa a pitaia. As meninas sempre me viram comendo pitaia, porque eu amo pitaia. E um dia desses, elas tiveram interesse e pediram para experimentar. E agora toda vez que eu como, né, aquela briga pela pitaia, pitaia é minha, eu quero pitaia, eu quero pitaia. E eu nunca precisei falar: vocês querem comer pitaia? Não, experimenta, só um pedacinho. Nunca precisei falar. Mas é claro, elas precisaram ver primeiro eu comendo, elas precisaram se sentir confortáveis. E aí, no momento que elas se sentiram confortáveis, elas pediram para tentar. E aí, o que eu queria que você entendesse era isso. Que o nosso papel não é fazer a criança comer. Não é ficar pressionando. Você precisa comer isso. Mamãe, Você ela alimenta no banheiro. Você tem que raspar o prato. Ajuda ela. Tira ela do banheiro pra mamãe. Você tem que raspar o prato. Você tem que experimentar esse alimento. O nosso papel não é esse. O nosso papel é dar exemplo, é expor, é facilitar a aceitação da criança. Jamais forçar nem pressionar. Porque senão caminha para esse tanto de criança que tem recusa alimentar, que tem seletividade, porque a gente não ajudou nessa questão comportamental dela. E a questão comportamental aqui ajuda e muito. A Simone: por que o bebê começa a recusar uma fruta que antes ela amava? E não é só fruta não, são qualquer alimento. Muitas vezes a criança é assim, e ela recusa alimentos sem motivo aparente, porque o apetite dela varia muito. Então pode ser que hoje o bebê ama banana e amanhã ele já vai recusar. Porque o apetite da criança varia bastante, e varia de dia após dia, varia no mesmo dia, e muitas vezes sem razão nenhuma. Por esse motivo, né? Então o motivo não há motivo. A criança recusa simplesmente por recusar, porque ela às vezes está desmotivada, ou não está sem fome, ou se interessou mais por um outro alimento, ou enjoou daquele alimento. E aí essa é a razão da gente não excluir nenhum alimento da alimentação da criança, da gente continuar ofertando, mesmo que ela recuse um dia ou outro, né? Você não precisa forçá-la a comer, mas você vai expor aquele alimento, você vai mostrar que você está comendo aquele alimento. Então não tem causa aparente para a criança recusar um alimento, né? Ela recusa por recusar. Meu marido, que deveria estar aqui em casa ajudando com as meninas, mandou um comentário aqui rindo. Deveria estar aqui me ajudando, tá? Engraçadinho. A Carol. Carol faz uma live com a participação das meninas. Adoro ver, elas são lindas. Mais participação do que teve hoje? Hoje elas super participaram, mas um dia a gente vai fazer só nós três. E aí a gente coloca o que elas comem mais, o que elas gostam de comer. Esses maridos são custosos, né? Ele deveria estar aqui em casa ajudando, porque ele sabe que toda live, todo sábado às 9h33 tem live. E aí o nosso combinado às 9h33 você tem que estar em casa ajudando. Porém, ele nunca está ajudando aqui em casa. E aí sobra pra mim. Anai: medo de iniciar as frutas mais duras. Dependendo da idade da sua criança, você pode esperar um pouco mais. Então, o bebê, primeiro, ele precisa estar pronto para comer de uma consistência que seja confortável, que seja adequada para ele. À medida que ele está pronto, que ele vai aprendendo a mastigar, que ele tem os sinais, que ele tem a habilidade de mastigar, aí é a hora da gente incluir novos alimentos, né? Uma saladinha mais crua, um vegetal mais cru, uma fruta mais crua. Então, primeiro ele tem que ter a habilidade de mastigar. A hora que ele desenvolve a habilidade de mastigar, esse é o momento da gente incluir outras consistências, outras texturas.
Essa cara aqui foi pro meu marido, tá? E, por favor, não deixe de me contar o que tá funcionando, o que não tá funcionando, qual que tá sendo a sua maior dificuldade. Quinta-feira que vem teremos uma nova live, depois eu vou colocar aqui o tema para vocês. E aí vocês podem também me sugerir temas, tá? Podem deixar nos comentários dessa live que vai ficar salva um tema que vocês gostariam que eu fizesse, que eu abordasse mais aqui também. Então pode deixar aqui no comentário dessa live que vai ficar salva. Eu tô no Telegram, eu tô aqui no Instagram diariamente, no canal do YouTube, no TikTok, no Spotify, então tem conteúdo à disposição de vocês. Então, e é gratuito, para vocês seguirem, se informarem e colocarem tudo isso em prática. E eu aguardo vocês aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, de deixar seu comentário, de compartilhar com mais pessoas, porque assim esse conteúdo vai chegar até muitas outras pessoas. Eu espero que vocês estejam gostando. Não deixe de comentar nos vídeos, de interagir comigo e de dar sugestões para mais tema também. Vocês me encontram no Telegram, no Instagram, Paladar Colorido. Por lá eu posto dicas preciosíssimas que vai fazer muita diferença na vida de vocês. A minha intenção aqui é te dar tranquilidade e segurança para que você consiga alimentar o seu bebê com confiança, sabendo que ele está sim bem nutrido. Vocês me encontram também no Facebook, no Spotify e no TikTok. Beijo!